mais um vídeo aqui repercutindo a prisão dele. E aí é o seguinte, cara. Aqui nós vamos ter, pelo título do vídeo, nós vamos ter também esse fato de policiais, né? Delegados e PMs envolvidos, policiais civis envolvidos com a contravenção, né? Vamos nessa. Essa história é absolutamente surpreendente quando a gente olha para os personagens e para o histórico deles também. Rogério de Andrade é um dos maiores expoentes vivos do jogo do bicho hoje no Rio de Janeiro. É um dos maiores nomes da contravenção no Rio de Janeiro. Ele herdou um império do maior nome de toda a história do jogo do bicho do Rio de Janeiro, que foi o Castor de Andrade, tio dele. Rogério de Andrade tinha... Ele herdou, ele fez herdar. Ele herdou, não, ele fez herdar. Agora, o Paulinho morreu, né? Pô, que pena, né? Pô, meu primo morreu. Que pena, meu concunhado, meu concunhado? Não, primo, né? Esposo da prima, né? Pô, morreu também. Chato. Ficou pra mim, né? Ele nem queria, né? Rapaziada, elemento político. Falei no último react. Tudo isso que você tá ouvindo aí, ó. Mocidade, patrono da mocidade. Não consigo entender por que o lançamento da candidatura do Ramage, com a presença de Jair Bolsonaro, foi na quadra da mocidade. Não é ilação, não é nada. Na quadra da mocidade. Eu não sei se o Rio de Janeiro não tem espaço, né? Mas... não faz sentido pra mim. Mas fez pro Ramage e pro Bolsonaro. Vamos. Uma briga interna de família com o Inácio, que é, na verdade, o genro do Castor de Andrade. Então você percebe que sobrinho e genro do mesmo homem brigaram pela sucessão, pelo espólio de um império do jogo do bicho, especificamente na zona oeste do Rio de Janeiro. Afinal, Ignácio ou Inácio? Ou vai depender da... Depende da pronúncia de quem fala. Perfeito, mas estamos falando da mesma pessoa. Mas é a mesma pessoa. O Ignácio foi morto em 2020, em novembro de 2020, finalzinho da pandemia, sofreu uma emboscada, estava vindo de helicóptero de Angra dos Reis para o Rio de Janeiro, pousou no Recreio, ali na Zona Oeste, e 3 homens estavam esperando por ele com 2 fuzis, inclusive um AK-47. Atiraram contra ele e mataram o Inácio. E aí, Elisa, a investigação começou no Ministério Público, até que em 2021 eles ofereceram a denúncia. Essa denúncia oferecida pelo Ministério Público, com o que eles entendiam ser o quebra-cabeça fechado desse crime... Toda hora tá aparecendo imagem dele com a mulher dele, aí tá o pessoal no chat que fala da mulher dele. Pra quê, cara? Falar da mulher do cara? Né? Tem as notícias aí, pesquisa no Google aí, vocês, e vejam as matérias. Pô, vamos entrar nessa? Pra quê, cara? Vai. Tinha 6 nomes, 4 executores e 2 mandantes. Tá. Entre os 2 mandantes, o Rogério Andrade. Este segundo nome, que foi preso hoje e que está sendo levado lá para a cidade da polícia, não estava nessa primeira denúncia de 2021. Ah, não tinha aparecido esse nome na na primeira denúncia? Não tinha aparecido na primeira denúncia, ele aparece agora. Para além disso, se você olha o retrospecto da história de Rogério de Andrade recente, você tem que remontar a 2022, quando ele é liberado da cadeia pelo STJ para usar tornozeleira eletrônica. Abril deste ano, 2024, ele é liberado pelo STF, ministro Cássio Nunes Marques, da tornozeleira eletrônica. Então, entre Calma aí, deixa eu voltar. Se você não prestou atenção, eu vou voltar. Vamos lá. Tornozeleira eletrônica. Abril deste ano, 2022, quando ele é liberado da cadeia pelo STJ para usar tornozeleira eletrônica. Ó, o STJ liberou ele lá no início dos anos 2000. Ele foi condenado a 19 anos pela morte do Paulinho, primo dele, né, que é o filho do Castor de Andrade. O recurso lá no STJ, questão formal, o processo foi anulado. Em 2022, ele estava preso, foi posto em liberdade com tornozeleira eletrônica pelo STJ. Continuando. Abril deste ano, 2024, ele é liberado pelo STF, ministro Cássio Nunes Marques, da tornozeleira eletrônica. Ficou de tornozeleira em abril de 2024.
ele foi liberado da tornozeleira eletrônica pelo STF. Por quem? Ministro lá... Cássio Nunes. Indicado por quem? Pelo Bolsonaro. Rapaz, é difícil você ficar defendendo esse argumento contra o STF, ministro tal, indicado por Lula, indicado pelo PSDB. Aí você vê o indicado pelo Bolsonaro liberando uma rapaziada aí também que não dá pra entender, né? Eu vi um vídeo ou uma notícia recente agora que o André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro também, liberou os direitos políticos do Pezão, lá no Rio de Janeiro. Ex-governador Pezão. Aí, camarada, não é que Glauber tá com o ranço do Bolsonaro, é que são fatos, né? O que o Bolsonaro tem a ver com isso? Nada, ele indicou o cara. É indicado dele. A mesma crítica que quer fazer no Gilmar Mendes, no Alexandre de Moraes, cabe nesse caso. Olha quantos votos do Cássio Nunes não tem sido decisivo no Brasil. Indicação? Bolsonaro. Vamos lá. Aí o ministro indicado pelo Bolsonaro tira a tornozeleira eletrônica do Rogério de Andrade. Rogério de Andrade manda na Mocidade. Aí quando vai em julho, agosto, lançamento da campanha do prefeito do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, apoiado pelo Bolsonaro, aonde? Na quadra da Mocidade. O que isso quer dizer? A princípio nada, são só fatos. 2 fatos, né? Não é ilação, não é nada. São fatos que você tem que olhar e falar assim. Cabe agora ao Ministério Público, qualquer outro aí, competente, órgão competente para isso, tenta juntar e ver se tem alguma relação, né? Vamos. Então, entre abril e outubro, a polícia não tinha mais nenhuma prova do paradeiro de Rogério de Andrade. Mas pelo que eu apurei, estava monitorando os passos do contraventor, porque sabia que esse tipo de operação poderia voltar a ocorrer. Rogério de Andrade é investigado não só por este, mas também por outros fatos relacionados à contravenção no Rio de Janeiro. Então, aproveita e já acrescenta uma dúvida aqui, Pedro, para não perder a tua explicação. Quando o Rogério de Andrade recebe ali a decisão de, agora pode deixar de usar tornozeleira eletrônica e tudo mais. Aí, de repente, agora o prendem de novo. Eventualmente pode ocorrer uma bagunça na cabeça de quem assiste e pensa, não, para lá, mas por que soltou se agora prendeu? A gente está falando de casos diferentes envolvendo uma mesma pessoa. Na verdade, os casos estão relacionados, mas o que é importante é o seguinte, para conseguir a prisão do Rogério de Andrade hoje, o Ministério Público chegou num juiz e levou provas contundentes, elementos convincentes, novas provas de que haveria a necessidade de prender Rogério de Andrade, porque os indícios seriam fortes, firmes, que apontariam o envolvimento dele na morte do familiar do Ignácio, isso em 2020. Da mesma forma que o Ministério Público apresentou elementos convincentes, fortes, para prender. Só que, em 2022, chegou no STJ e lá em cima mandaram soltar, pô. E essa prisão de agora? Da mesma forma. Em algum momento vai chegar lá em cima e vão mandar soltar. Com algum argumento jurídico, né? A defesa vai conseguir a soltura. Alguma novidade para você? Você tá surpreso? Tá surpreso? Tá surpreso? Digita 1. Globo, eu nunca vi acontecer isso no Brasil. Agora, se você já tá acostumado, digita 2. Né? Digita 2. 2. Né? Entendeu? Digita 2. Vamos. Agora, Cássio Nunes. Cássio Nunes, pai. É isso aí, vamos nessa. Só com isso, o Ministério Público consegue o mandado de prisão, vai até a casa do Rogério de Andrade na Barra da Tijuca, o prende e o leva lá para o Rio de Janeiro. A gente tem as imagens da prisão do Rogério de Andrade, porque tem uma imagem que mostra, obrigado, ele chegando aqui. Esse aqui é o Fábio Correia, o chefe do GAECO, que é o grupo do Ministério Público que investiga organizações criminosas. Você percebe que o Rogério de Andrade, Elisa, chega andando normalmente, não está nem pensei até que fosse o vai polícia, sendo acompanhado ali pelos promotores. É o preso? É. Parece o polícia, né, mano? Vamos. E chega na cidade da polícia. Por que ele foi para a cidade da polícia, que é a sede da Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde tem uma série de delegacias, e não para o IML, para onde ele foi depois? Porque eles estão tomando depoimentos lá na cidade da polícia. Então os investigados estão
dando depoimentos para os investigadores neste momento lá na sede da cidade da polícia. De lá, Rogério de Andrade vai para o IML, faz o exame de corpo de delito para poder garantir que a prisão não teve nenhum tipo de tortura ou agressão, coisa e tal, e pela imagem dá para ver claramente que não aconteceu. E, por fim, vai até o presídio de Benfica. Benfica é a porta de entrada do sistema prisional do Rio de Janeiro, onde ele vai passar por uma série de processos burocráticos e vai ser encaminhado para um dos vários presídios que tem no estado do Rio de Janeiro. Então, essa investigação, esta prisão de hoje, ela traz um fato novo. Qual é o fato novo? Nós vamos saber, porque o Ministério Público deve se pronunciar ou por meio de uma coletiva ou por meio de uma nota para poder explicar quais foram os desdobramentos dessa investigação. Antes disso, já conversei com integrantes da cúpula de segurança do Rio de Janeiro que me disseram que vem essa prisão como emblemática. Por quê? A participação de Rogério de Andrade na visão destas pessoas na morte do familiar dele em 2020 está cheia de provas robustas que confirmam isso. E porque Rogério de Andrade é hoje uma das figuras mais proeminentes, mais centrais, mais decisivas nesse suposto esquema de contravenção que ocorre no Rio de Janeiro, mais especificamente na Zona Oeste. Então, essa é uma história que vai ter desdobramentos muito em breve e que a gente vai poder fechar esse cerco mental para poder entender exatamente qual foi o papel de Rogério de Andrade, quais foram os elementos que levaram a essa nova prisão e o que o Ministério Público apresentou para o juiz para sustentar a necessidade de que ele voltasse à cadeia mesmo depois de ter tido decisões favoráveis tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal. Para nos ajudar a entender esse caso, a gente conversa agora com o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Michel Missi, especialista. Mano, Walter, ó, professor especialista no jogo do bicho. Eu vou te encaminhar uma imagem que eu recebi, aquela do WhatsApp que fica assim, encaminhado com frequência, para tu colocar para nossa audiência, beleza? Beleza. Vamos. No assunto Jogo do Bicho. Quanto conhecimento, então, porque é uma novela, o Jogo do Bicho, no Rio de Janeiro. Muito obrigada, professor, por poder conversar conosco. E já começo lhe perguntando, Rogério de Andrade é a maior figura do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro? Hoje é sim. Hoje é o principal banqueiro do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Os demais sucessores do Castor de Andrade perderam a corrida, morreram. Paulinho, filho do Castor, foi morto em 98. O genro, Fernando Inácio, foi morto em 2020. O próprio Rogério perdeu seu filho, também nessa disputa. Então, enfim, uma história longa, né? Dificilmente pode ser resumida agora na nossa conversa. Tá, professor Pedro Duran aqui falando, obrigado pela conversa com a gente. Perguntar, nos dias de hoje, o Jogo do Bicho hoje, no Rio de Janeiro, ele é mais forte ou... Eu não sei não, mas eu acho que o professor não tá querendo falar não. O professor da universidade é especialista em Jogo do Bicho. A resposta dele, ó. Não dá pra falar muito não, é uma história longa. Federal do Rio de Janeiro, Michel Missi, especialista no assunto Jogo do Bicho. Quanto conhecimento, então, porque é uma novela, o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Muito obrigada, professor, por poder conversar conosco. E já começo lhe perguntando, Rogério de Andrade é a maior figura do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro? Hoje é sim. Hoje é o principal banqueiro do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Os demais sucessores do Castor de Andrade perderam a corrida, morreram. Paulinho, filho do Castor, foi morto em 98. Professor. O genro, Fernando Inácio, foi morto em 2020. O próprio Rogério perdeu seu filho, também nessa disputa. Então, enfim, uma história longa, né? Dificilmente pode ser resumida agora na nossa conversa. Tá, professor Pedro Duran aqui falando, obrigado pela conversa com a gente. Perguntar, nos dias de hoje, o Jogo do Bicho hoje, no Rio de Janeiro, ele é mais forte ou menos forte do que era no passado, quando a geração do Castor de Andrade tinha aquela espécie de conluio, aquele oligopólio sobre essa atividade irregular? Olha, é difícil fazer essa comparação. De um certo modo, ele é mais forte, porque ele hoje tem muito mais investimentos, além do próprio Jogo do Bicho, né? Você tem toda a área de caça-níqueis, né, de games ilegais, cassinos ilegais. Então, você tem um investimento muito grande em outras atividades. Uma rede, né? Não se sabe exatamente, por exemplo, se algumas dessas bets são controladas pelos bicheiros ou não, ainda está em investigação. Né? Mas, enfim, é diferente. Agora, comparar com outras épocas, né, onde o bicho predominava sobre as outras atividades ilícitas, é também difícil. O bicho continua, né? O bicho continua, em qualquer parte da cidade você encontra apontadores do Jogo do Bicho. Então não houve nenhum... Aí, olha só que detalhe importante. Tiveram dois presos.
Rogério de Andrade mais um cara. Olha o outro cara como é que chega na cadeia. Olha o outro cara como é que tá sendo conduzido. Mão pra trás, algemado. E Rogério de Andrade? Ive. Parece o polícia, mano. Andando. Ó, deixa eu ver o tempo aqui. 8h41. Ó o Rogério chegando. Então, você tem um investimento muito grande em outras atividades. Uma não rede, se sabe né? exatamente. Não se sabe exatamente, por exemplo, se algumas dessas bets são controladas pelos bicheiros ou não, ainda está em investigação. Né? Mas, enfim, é diferente. Agora, comparar com outras épocas, né, onde o bicho predominava sobre as outras atividades ilícitas, é também difícil. O bicho continua. Né? O bicho continua, em qualquer parte da cidade você encontra apontadores do jogo. Eu não vou falar nada, né? Porque eu não tenho condições. Mas tire as suas conclusões aí. Do bicho. Então não houve nenhuma redução, digamos assim, da atividade do jogo do bicho propriamente dito. Algemado não, mas tá com a mão pra trás. A competição com outras loterias certamente prejudicou um pouco. Né, e tá sendo conduzido pelo polícia. O policial tá segurando no braço. Por que ninguém segurou no braço do Rogério de Andrade e falou pra ele botar a mão pra trás? Ainda mantém a sua tradição que recua há uma centena de anos. A prisão é resultado da Operação Último Ato, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, que revelou uma rede complexa e violenta de crimes, incluindo um grupo de extermínio formado por ex-delegados e ex-policiais militares a serviço de Andrade. O grupo de extermínio é acusado de realizar execuções a mando do Rogério Andrade, especialmente na disputa pelo controle de pontos de jogo e caça-níqueis na zona oeste carioca. Entre os integrantes estão o ex-policial militar Rony Lessa, já condenado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018, e a delegada Adriana Belém, que teria facilitado as operações da quadrilha. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, a organização comandada por Andrade contava com uma estrutura hierárquica bem definida, na qual seu filho Gustavo Andrade ocupava o segundo posto e era conhecido como príncipe regente. Rogério Andrade é acusado de ordenar a morte de Fernando Inácio, herdeiro do lendário bicheiro Castor de Andrade, em um episódio que chocou o Rio de Janeiro em novembro de 2020. Mas as denúncias contra Rogério Andrade vão além do assassinato de Inácio. A Operação Calígula, deflagrada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em maio de 2022, revelou uma vasta rede criminosa liderada pelo contraventor, que incluía exploração de jogos de azar, corrupção de agentes públicos, lavagem de dinheiro e homicídios. Na época, Andrade e seu filho Gustavo chegaram a ser considerados foragidos e incluídos na lista de mais procurados da Interpol. É isso. Até que uma decisão do STJ, né, o liberou, e depois uma decisão do STF, do ministro Cássio Nunes, tirou a tornozeleira, né? E agora, novamente, ele foi preso. Até quando? Até o processo subir novamente da forma certa e mais uma decisão jurídica. Ô, Glauber, tem aquela imagem, já tá pronta aqui, se você quiser. Por favor. A imagem aí, ó. Ó, dá pra... Tu cortou encaminhado com frequência não, né, mano, Volta? Dá pra ver? Só fica no WhatsApp mesmo. Eu não tô vendo, deixa eu ver aqui. Só fica no WhatsApp, na imagem não sai. Ah, quando salva a imagem, né? Não fica. Tá, eu não tô conseguindo ler daqui, mano. Tu consegue? Deixa eu ver. Eu consigo Não, ampliar. eu dou o zoom aqui. Não, tudo bem. Mano, amplia, né? Porque é mais interessante pra quem tá em casa, né? Ó. Até jogaram no chat GPT, certo? Jogaram lá na inteligência artificial, ó. Com Rogério de Andrade preso, o mensal das delegacias deve alterar? Aí a resposta lá. Com Rogério de Andrade preso, o mensal da delegacia deve alterar, pois ele era uma figura influente na delegacia, especialmente no Rio de Janeiro, onde era considerado o bicheiro mais poderoso. Sua prisão pode afetar a dinâmica de poder e os negócios ilícitos que eram controlados por ele. Compadre, o Rio não é para amadores. É isso. Agora, a inteligência artificial tá surpreendendo, né? Tá sabendo bastante de Rio de Janeiro, né? Um monte de notícia, um monte de coisa que tem aí, né? Bom, eu tenho um vídeo aqui, cara. Eu tenho um vídeo aqui sobre a história do Castor de Andrade, mas eu vou deixar para outro momento. Nós já repercutimos aí, né? Porque a nossa intenção é contar para vocês, né? O que tá por trás dessa família, né?
onde começa a história do Castor de Andrade. É um vídeo muito bom do Iconografia da História. E aí, esse vídeo vai narrar e vai contar, né, os fatos até chegar no Rogério, né? Até chegar lá no Rogério de Andrade, né? Na sucessão. E é isso, você já viu, né, o caso da morte, já foi citado, né, a morte do Paulinho, do filho do Castor, a morte do Fernando Inácio, e hoje ficou o Rogério de Andrade e ele foi preso, né? Agora, ele preso, quem manda? Como é que fica isso? Né? E pelo que consta, ele vai ficar no Presídio Federal, né?